Salve, salve pessoal que está estudando para concurso público e Enem. Tem dificuldade em língua portuguesa? Esse é o canal certo para você. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar uma série para quem está estudando para o Enem sobre os movimentos literários. O primeiro movimento literário em prosa que temos conhecimento é o romantismo. Tivemos outros antes, né? Porém, ligados à poesia, tá bom? Agora, em texto em prosa, romance ou romantismo foi o primeiro movimento literário. Quais eram as principais características desse movimento? Ele foi um movimento baseado nas ideias de Rousseau sobre o mito do bom selvagem, onde um homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Então, isso é muito importante vocês guardarem, pessoal, que a idealização do homem primitivo, né? Aquela coisa, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O romantismo surgiu ali mais ou menos na época da Revolução Industrial e surgiu como uma forma de justamente criticar os avanços sociais, a urbanização, todo esse processo de urbanização que estava ocorrendo. Então, a crítica que o romantismo faz sobre a sociedade que estava se modernizando naquele período, qual que é? É aquela famosa nostalgia que nós temos, né, de romantizar o passado, né? É, quando a gente está adulto, a gente ama a infância, né? Nossa, a infância onde não tínhamos responsabilidades. Então, o romantismo faz muito isso, né? Tivemos aqui no Brasil os principais autores. Temos o José de Alencar. Na poesia tivemos o Álvares Azevedo. Temos o Visconde de Taunay, já na segunda geração, tá? Em Portugal temos o Camilo Castelo Branco, como exemplos aí de autores do romantismo. Algumas características principais do romantismo, pessoal, é a questão do nacionalismo, o patriotismo. Então, é a valorização da pátria nas obras, né? A questão da cultura local, a questão que, igual eu comentei, do protagonista é o bom selvagem, né? Então, aqui no caso, como aqui o protagonista é o povo nativo, é o índio, é o cavaleiro medieval, no caso da Europa, a gente tem o exemplo dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, né? Onde os protagonistas são cavaleiros medievais. Em O Guarani, do José de Alencar, o índio é o protagonista, né, da obra que luta contra o colonizador europeu, certo? Temos uma outra característica além da valorização da pátria nas obras, o contraste entre o mundo ideal e o mundo real, né? Tem muita tendência religiosa nas obras, né? Então, assim, as regras do mundo, as convenções sociais que atrapalham o grande amor, né? Como aqui nesse penúltimo exemplo, levado às últimas consequências, que é a morte dos personagens, né? Por não conseguir viver esse amor. Temos uma palavra importante para destacar que é nostalgia, tudo que fala de saudade, né, nostalgia de tempos felizes, a gente está aqui falando de romantismo, uma linguagem simples, diferente dos clássicos eruditos, né, é característica do romantismo ter uma linguagem mais simples, assim como a romantização da vida no campo. Então é sempre importante, pessoal, vocês terem essas palavras, essas características do romantismo bem guardadas, né, para fazer uma boa prova. Porque geralmente o Enem ele traz poemas, traz trechos de obras e vão apontar as características de um trecho, o que levam ao romantismo, o que criticam do romantismo. Então é importante ter isso em mente, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre as três fases do romantismo. A primeira, como eu disse anteriormente, é aquela fase mais nacionalista, né? Onde nostálgica, tanto na prosa quanto na poesia, né? Então, poemas que tem aquele poema da Minha Terra do Sabiá, que é um exemplo na poesia. Na prosa, temos aí o José de Alencar, como eu citei no Guarani, como exemplo da primeira fase do romantismo. O José de Alencar foi um dos poucos autores que transitaram entre essas três fases, tá? Então isso é bem importante. A segunda fase do movimento é a fase regionalista na prosa, né? Então, a vida no sertão em locais poucos conhecidos dos países são retratados nas obras. E na poesia temos o movimento
ultra romântico, o amor levado às últimas consequências, melancolia diante da vida, culto à morte e a não viver no mundo injusto. Essas aqui são as características da segunda fase, né, que é a ultra romântica barra regionalista. E temos a terceira, que é a fase de crítica social, que aí já está quase ali flertando com características do realismo. Temos o romance com críticas às instituições sociais, embora ainda tenha todo aquele clima de romance, já temos ali traços do movimento realista. Vamos fazer duas questões pessoais que eu guardei para a gente poder fazer. Então eu vou ler esse poema para vocês, o soneto, né? Esse texto é tirado do Álvares de Azevedo. Já da morte o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, devora meu ser, mortal desgosto. Do leito embalde, no mastro encosto, tento o sono reter, já esmorece, o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto, o adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Tá certo? Então vamos ler o núcleo temático do soneto citado. É tipo da segunda geração romântica, né? Como eu havia dito, né? Porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. Importante guardar essa informação. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Então, pessoal, esse tipo de questão, uma dica que eu dou para vocês, ali ele está falando que há uma coisa do eu lírico. O eu lírico é quando ele narra o poema em primeira pessoa, os sentimentos do eu lírico. E aqui ele está falando que tem algo típico da primeira geração que vai além do momento específico, né? E aqui a gente já sabe que, lembra quando eu falei de nostalgia, voltando lá atrás, aqui no poema a gente tem saudade, né? Quando a gente fala de saudade, que remete a outros tempos, o adeus, né? O teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, tenha os seus olhos na escuridade. Então tudo isso aqui, pessoal, tá? Representa o eu lírico da primeira geração, como diz o enunciado da questão, e aí ele pede para o que significa, né? Então a interpretação que podemos fazer desse trecho, o adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano de viver me prive, relaciona uma melancolia diante da perda, né? Que exatamente a B é o que mais pega, né? A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. Então, a angústia alimentada pela constatação e reversibilidade da morte, não, né? Não temos isso aqui, pessoal. Descontrole das emoções trocado pela autopiedade, também não. Desejo de morrer como alívio, também não, né? A gente tem muito a melancolia ali dentro da do romantismo, né? O melancólico, né? Aquele que, assim, ele quer viver, só que ele sabe o quanto que a vida é complicada, né? Então, vamos marcar aqui a alternativa letra B, né? Que é a interpretação daquele trecho que nós lemos. Tá ok? Vamos para a próxima. Um trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Esse texto aqui tirado de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então vamos entender essa crítica ao romantismo que ele faz. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura de nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse
o rosto nenhuma sarda ou espinha não, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Vamos ler o que a questão pede. A frase do texto em que se percebe a crítica do autor ao romantismo está transcrita na alternativa. O autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardinhas e espinhas. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça? Isso aqui não tem. É, não é típico, né, de uma crítica ao romantismo. Era bonita, é que ele está descrevendo, né? Naquele tempo, contava com uns 15, 16 anos? Também não, né? Ele está apenas falando sobre algo do tempo. O indivíduo passa outro indivíduo para. Sim, isso também não, pessoal. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. A frase A, ela tá bem aqui, ó. O próprio Machado ele fala, né? Ó, porque isto não é romance. Aí ele fala a frase, ó, tá vendo? Em que o autor sobredora a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Então aqui, pessoal, é importante quando vocês pegarem um trecho, vocês voltarem no texto para ler, porque não é só ler a questão, tá? É importante que vocês tenham isso para entender o contexto. Aqui ele já está dando a crítica, né? Isso não é um romance. O autor sobredor, ou seja, ele fecha os olhos para realidades, né? As sardas e espinhas, ou seja, a realidade é crua e nua, né? Diferente da beleza do romantismo. Então a crítica está aqui, né? Portanto, a alternativa correta aqui marca a letra A de Aladim. Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi mais isso para explicar sobre o romantismo. As questões são bem tranquilas do Enem, cai nesse modelo, né? Essas duas questões que eu passei são do Enem. Se você quer estudar a parte gramatical, tem aqui no vídeo algumas aulas com macetes que valem tanto para concurso quanto para o Enem. Se você quer se preparar para o Enem, para a redação do Enem, quer poder ter um acompanhamento nos seus estudos, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um formulário para você preencher com seus dados e aí eu entro em contato, tá? Para você preencher os dados ali no formulário de aceleração do estudo da língua portuguesa, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva para não perder os próximos conteúdos sobre os próximos movimentos literários e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!